Paz do Senhor a todos, amém? Irmãos, eu venho contar uma guerra espiritual que eu travei, o qual me envergonha muito. Eu não queria contar esse testemunho, ser realista, não queria. Mas o Espírito Santo de Deus, ele vem me inquietando para eu contar esse testemunho, porque vai ajudar pessoas, vai alertar pessoas. Há mais ou menos uns 4 anos atrás, eu voltei para Jesus Cristo. E eu comecei a me edificar muito através de uma rádio evangélica, o qual todos ali poderiam interagir. E ali eu orava, ali eu buscava a Deus. E Deus começou me renovando espiritualmente. Desenterrei o dom da línguas estranhas, o dom da cura. Deus começou curando pessoas, Deus começou agindo. Só que tinha um pecado oculto que eu tinha, que eu acreditava que não tinha problema aquele pecado oculto, o qual era a pornografia. Eu casado com a minha esposa, mas quando eu ia no banheiro eu olhava pornografia, eu via pornografia, eu cometia aquele pecado. E eu pensava, não tem problema esse pecado, eu não estou traindo minha esposa com nenhuma mulher. Eu pensava, não, é melhor eu cometer esse pecado aqui do que eu trair minha esposa pessoalmente com outra mulher. E eu pensava, isso não tem tanta importância, porque eu não estou tendo um envolvimento com uma pessoa real. Aqui é só um pecado, que eu sei que é pecado, mas é um pecado pequeno, no qual eu não estou estragando nada. Não estou estragando a vida de ninguém, mas eu estava estragando e sujando o templo do Espírito Santo, que era o meu próprio corpo, que é o meu próprio corpo. Mas mesmo assim Deus começou me usando e eu comecei dizendo, não, eu não vou mais pecar nesse pecado que eu sei que Deus não gosta. Então eu parava por 1 mês e voltava, depois parava por 2 meses, depois voltava. E aí eu parei, pedi força a Deus, parei por 3 meses. E depois que eu estava no banheiro, o inimigo soprou no meu ouvido e disse, vai, olha, isso é besteira. Faz tanto tempo que tu viste, isso é um pecado tão pequeno, tu não tá fazendo nada de mal com ninguém, tu não tá enganando ninguém. E eu peguei e olhei. Eu olhei aquela pornografia, pecando contra o meu próprio corpo, que é o templo do Espírito Santo. E quando eu olhei, irmãos, eu senti um algo entrando no meu ventre, um algo mal. Entrou e fez tum. Senti um espírito mal entrou no meu ventre. E eu senti aquele impacto. Quando eu senti aquele impacto, não doeu, não fez nada. Eu continuei normal no mesmo dia. No outro dia, o que foi que aconteceu? Começou dores nessa região abdominal, um pouco nas costas, mas doía muito, todos os meus órgãos. Então eu fiquei relutando para ir no médico, relutando. E senti dores, eu não dormia, eu não comia, eram dores insuportáveis, em todos os órgãos eu sentia dores insuportáveis. Eu só cochilava de vez em quando orava, minha esposa orava, e Deus permitia que eu cochilasse 10, 15 minutos, depois acordava com dor, 24 horas dor sem parar. E eu fiquei mais ou menos uns 2 dias sentindo dor sem parar, na minha casa, orando para Deus me curar. E ao mesmo tempo pedindo a Deus, se o Senhor não quiser me curar, me leva, Senhor, mas tira essa dor. Fui levado para o hospital. Eu fui para o hospital, porque não aguentava mais, a dor não parava. Deus nem me curava e Deus não me levava. Eu só sentia dor sem parar. Todas essas regiões aqui dos órgãos, dores insuportáveis. Então eu peguei minha moto, fui com a minha esposa para a policlínica. Chegando na policlínica com muitas dores, fiquei lá esperando bastante, um bocadinho de tempo para ser atendido. Depois fui atendido. Quando a enfermeira olhou para o meu rosto, eu estava com a máscara. Ainda isso faz o que, uns 3 anos isso. Eu estava com a máscara e ela olhou e viu o meu rosto sem uma gota de sangue, muito pálido. Ela ficou preocupada e me deram remédios para passar a dor, não passava.
As dores eram insuportáveis de uma tal maneira que me deram morfina, né? Morfina. E a dor passava pouquinho, mas voltava muito forte e não adiantava. E eu passei lá o dia, quando foi na madrugada, a minha irmã e meu irmão chegaram lá e me levaram para outro hospital, um hospital particular, um hospital bom aqui na minha cidade. Chegando lá, o médico me colocou para fazer um exame dentro de um tubo. E eu entrei naquele tubo e saí. Quando o médico chegou com a resposta lá, me deram medicação, mas a medicação, ele fez um coquetel de medicação e disse, agora vai passar. E realmente passou um pouco a dor e eu consegui dormir, aliviou. Mas ainda ficava doendo, não tinha medicação que funcionasse corretamente mesmo. E aí o médico chegou com o resultado do exame. Quando ele chegou com o resultado do exame, ele chegou para mim e disse, olha, eu vou ser bem sincero para você. Eu sou médico há bastante tempo e nos exames mostrou que todos os seus órgãos, absolutamente todos os seus órgãos estão manchados com muitas manchas roxas. E eu pensava que era pedra no rins. Ele disse, não, não é pedra no rins. Todos os seus órgãos estão manchados com manchas roxas. Todos os seus órgãos. E ele disse assim para mim, ele disse, isso é um caso qual eu nunca vi na minha vida. E esse é um caso que nunca foi conhecido, não foi relatado na medicina. Isso é um caso qual a medicina desconhece. E ele falou assim para mim, ele disse, então eu não vou lhe mandar nem para outro hospital, porque você só vai perder tempo. Porque não tem o que a medicina fazer. Eu vou mandar você para casa. Vou passar uns medicamentos, você compra e vai para casa tomar. E eu fui, com minha irmã foi me buscar de madrugada, nós compramos o medicamento e eu fui para minha casa. Chegando na minha casa, a dor muito forte, começou muito forte, muito forte, muito forte. Meu irmão tinha me dado um óleo ungido quando ele subia monte, que ele orava, meu irmão mais velho, ele tinha dado a minha esposa. E eu pedi para minha esposa passar na minha barriga e começar orando. Mas a dor não passava. E aí eu me deitei de costas e disse, passa nas minhas costas e fica orando. Quando eu me deitei de costas na minha cama, que ela começou com o óleo passando nas minhas costas, na parte aqui de trás dos rins. De repente, eu com os olhos fechados, eu tive uma visão tudo escuro, uma mão de um demônio, como se fosse uma mão de um lobisomem. Com as garras muito altas, muito compridas. E essa mão segurava um órgão meu e apertava com muita força. E aí de repente, quando eu vi essa mão, eu tive essa visão. Essa visão desapareceu e apareceu uma luz. Quando apareceu uma luz, eu me levantei e recebi uma carga de energia muito grande. E me deu vontade de eu correr, me deu vontade de eu pular, me deu vontade de eu fazer marinheiro, porque a dor tinha sumido 100%. E eu fiquei com vontade de correr, eu fiquei com vontade de pular, eu fiquei com vontade de clamar, de louvar a Deus. Fiquei com uma alegria muito grande, porque não foi só a cura, mas veio uma descarga do céu de alegria, de força, de ânimo. Então eu fiquei bom, eu me levantei na mesma hora, bom, e eu disse à minha esposa, eu disse, olha, eu acabei de ser curado agora, eu sei, porque Deus me mostrou uma visão e eu tô novo aqui agora. Sumiu 100% da dor. E a minha esposa disse, eu sei disso. Eu disse, por que tu sabe? Ela disse, porque eu acabei de ver um anjo que desceu do céu. Ele desceu aqui nas tuas costas. Esse anjo era muito alto, não dava para ver a cabeça, só dava para ver do pescoço para baixo, porque a cabeça passava do teto. E ele desceu com uma espada prata, reluzente. Ele só fez descer mesmo, desceu e desapareceu. E foi na hora que você se levantou dizendo que foi curado. Então eu recebi essa cura e esse milagre. E eu gostaria de falar para vocês, meus irmãos. Leve a sério as coisas de Deus. Não brinque com o pecado. Tem pessoas que acham que uma mentirinha besteira pode mentir. Não mintam. Tem pessoas que acham, tem pastores que estão nos púlpitos, como acontecia comigo.
e acha que é bobagem estar no banheiro olhando pornografia porque não está cometendo adultério com ninguém, está pecando contra o próprio corpo. Nós temos que ser limpos, nós temos que ser puros. Esse pecado oculto tem aprisionado muitos cristãos, muitas missionárias, muitos pastores, muitos evangelistas. Então, irmãos em Cristo, não leve esse pecado como coisa pequena. Talvez você esteja na cama do hospital, talvez você esteja sofrendo por uma legalidade de um pequeno pecado que você não quis abandonar. A palavra de Deus diz que aquele que é de Deus não vive pecando, não permanece no pecado. Nós não podemos ser aprisionados de pecado nenhum, irmãos. Então às vezes você está sentindo dores insuportáveis, a medicina não sabe o que é aquilo, não sabe, ou uma lepra, ou alguma coisa nos ossos, ou alguma doença, e você não sabe o que é. Reavalie a sua vida. Examine-se a si próprio, como a palavra de Deus diz. Peça perdão do pecado que você cometeu. Fale com Deus que você não vai cometer mais, que você não vai mais ser preso àquele pecado. Porque a palavra de Deus diz que Jesus Cristo veio para libertar os cativos e oprimidos. Então nós somos libertos pelo sangue de Jesus. Nós não podemos estar presos a pecado nenhum. Nós não podemos dizer que jamais pecaremos. Porque se dissermos isso, a palavra de Deus diz que nós somos mentirosos. Aquele que diz que não peca é mentiroso e o Pai não está nele. Nós somos pecadores porque somos humanos, somos falhos. Mas a palavra de Deus diz que aquele que é de Deus não permanece no pecado, não vive pecando. Então, em outras palavras, a palavra de Deus diz assim: aquele que é de Deus não é aprisionado a pecado nenhum. Não é aprisionado ao pecado da fofoca, nem da mentira, nem a nenhum pecado, nem da verdade. Porque na verdade o pecado não nos domina mais. Nós não vamos viver a vida sem pecar. Cometemos um pecado aqui ou acolá, porque somos falhos. Porém, pedimos perdão a Deus e Ele nos perdoa, mas não permanecemos no pecado. A diferença é essa, nós não permanecemos no pecado e fugimos do pecado. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Fiquem na paz.